Vera, boa noite. Oi, Marcela, boa noite. Boa noite para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Sextou, pessoal. E sextou com o que a gente tem falado bastante aqui, a pauta econômica do governo sendo discutida no Congresso. Saiu o acordo, enfim, da reforma tributária. Queria que a gente falasse um pouco, discutisse sobre o que fica, o que sai, se o que foi modificado, de fato, vai resolver toda a polêmica com o Senado. A gente teve a aprovação agora do primeiro turno, muito provavelmente segundo turno também. E aí, vai resolver essa celeuma com o Senado? Aparentemente sim, Marcela. O relator no Senado, o Eduardo Braga, participou ativamente da costura desse acordo. Ele teve em todas as reuniões que foram feitas para discutir isso, então ele tendo avalizado, está ali subentendido que o resto do Senado também concorda. E o Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, também monitorou esse acordo. Mas é impressionante, né? Hoje é sexta-feira, um dia que não é usual de votações no Congresso, uma sexta-feira quase Natal, né? Sexta-feira já fim de ano, e eles votaram. Quer dizer, quando tem disposição política, quando tem a ordem unida ali do Arthur Lira, as coisas saem. Uma votação com um quórum altíssimo. Precisava ser realmente alto porque é uma proposta de emenda à Constituição. Então, realmente teve uma mobilização feita pelo Arthur Lira para que os deputados permanecessem em Brasília e votassem a reforma, porque ele pôs na cabeça que ele queria promulgar esse ano. Então, com isso, a Câmara acabou engolindo mais sapos do que engoliria numa situação normal. Se a gente lembrar lá do início do ano, Câmara e Senado estavam num arranca-rabo até para ver a tramitação de medidas provisórias, a coisa se as medidas provisórias iriam ou não passar por comissões especiais antes de irem a plenário. Teve uma queda de braço importante entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Isso foi sendo decidido, foi sendo dissipado, e agora eles terminam o ano mais ou menos irmanados nesse objetivo de promulgar a reforma tributária. Virou a pauta mais importante do Congresso, é uma espécie de cartão de visitas para um e para outro, por isso que interessa aos dois, ter entregado ao país uma reforma tributária que vai mudar radicalmente como se cobra tributo sobre consumo e serviços no Brasil, e que permite a eles essa narrativa. Olha, no meu mandato foi aprovada uma reforma que por 40 anos ninguém conseguiu fazer. Então esse era o objetivo principal, em nome do qual os dois lados abriram mão de algumas coisas. Então o que ficou e o que saiu, você me pergunta. O Eduardo Braga tinha acrescentado uma série de benefícios para a Zona Franca de Manaus. Ele é senador por Amazonas. E a Câmara gostaria de tirar praticamente todos. Como a Câmara é a casa que espelha a população do país, o Sul e Sudeste acabam tendo um peso maior do que no Senado, que é a casa que espelha a federação e tem uma participação equânime de todos os estados. Então, a Câmara gostaria de tirar quase todos esses benefícios extras da Zona Franca de Manaus e também a prorrogação de benefícios fiscais dados para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que vão na contramão do que diz a reforma. A reforma diz, no seu cômputo geral, que a ideia é acabar com guerra fiscal. Mas alguma coisa teve de ser mantida. Então, foi mantida a questão ali de um IPI diferenciado para produtos produzidos fora da Zona Franca de Manaus, mas que sejam similares aos que são produzidos lá. Então, os produzidos fora terão uma taxa de IPI maior, mas aí se tirou uma CID que o Eduardo Braga tinha criado para esses mesmo tipo de produtos. Então, manteve um e tirou o outro. Retirou a questão ali do regime, manteve a prorrogação do regime tributário diferenciado para montadoras no Norte e no Nordeste até 2032, e foi mantido aquele regime diferenciado para profissionais liberais, que foi uma coisa pedida de alguma maneira pelo Rodrigo Pacheco e que foi mantida. Então a Câmara manteve mais coisas do que ela gostaria, retirou algumas outras, sempre fazendo aquele expediente de só retirar do texto e não mudar o texto, para que não tenha de voltar para o Senado. Então eles vão estender agora, derrubar os destaques, aprovar em segundo turno, e aí para que ela seja promulgada antes do Natal, promulgada na semana que vem.
E aí é uma foto que interessa tanto aos dois, como também ao Lula e ao Fernando Haddad, por terem feito a reforma tributária no primeiro ano do novo mandato do presidente. Então, ganha-ganha para todo mundo. Aí a gente vai ter que partir para as leis complementares que vão regulamentar a reforma e vai ter que partir para uma transição que é muito longa. Em alguns casos, como esses benefícios da Zona Franca de Manaus, por exemplo, tem uma transição que vai até 2073, né? Ou seja, muitos de nós não estaremos mais aqui para ver como que isso vai funcionar. Então, a gente sabe que vai ter ganhos, você reduz a complicação tributária que existe no Brasil, mas esses ganhos poderiam ser maiores se não tivessem colocado tantas exceções e tantos penduricalhos. Uma das exceções também que caiu foi aquela ideia de uma cesta básica ampliada que teria um regime diferenciado. Então isso aí eles tiraram e depois na lei complementar eles vão especificar quais produtos entram na cesta básica real, que tem a isenção total de impostos. E hoje também, né, Vera, ainda nessa pauta, na esteira das demandas econômicas, a Câmara votou também saiu a votação daquela MP da subvenção do ICMS. Ficou do jeito que o ministro Haddad queria, Vera? Nem um pouco. Talvez, se ele fizer contas aí no fim de semana, ele chegue à conclusão que ele vai ter que pagar algum dinheiro para as empresas, com tudo que tiraram de dentro da MP. Eu acho que vai ter uma perda enorme em relação àquela previsão inicial de arrecadação de 35 bilhões, porque o relator deu um desconto de Papai Noel realmente para quem for quitar os seus passivos, né, com esses impostos federais que são cobrados sobre subvenções e incentivos fiscais estaduais e que agora vai voltar a incidir os impostos federais sem desconto. Então, todo o passivo vai ter um desconto de 80%. O Haddad já no limite da negociação tinha topado 65% de desconto, mas aí se elevou ainda para um desconto de 80%, que é quase você dar uma anistia para esses débitos antigos. Uma questão que ele colocou para dentro da MP, que o governo gostaria até de ter tratado num outro projeto separadamente, foi aquela questão do juros sobre capital próprio. O governo queria acabar com essa modalidade, que é uma modalidade por meio da qual as empresas também acabam reduzindo impostos na hora de pagar dividendos ali aos seus acionistas. Então, ele não só manteve a possibilidade de juros sobre capital próprio, como mudou bastante o que era a proposta ali do governo. O governo previa arrecadar mais 10 bilhões só com isso, e isso cai também por terra em grande medida. Então, ainda tem outras mudanças que ele acrescentou de última hora, mexeu num projeto que foi recentemente aprovado, que é aquele que taxa fundos exclusivos em empresas offshore. Ele acaba mexendo nesse projeto também. Então, eu acho que vai demandar que a Fazenda faça muito cálculo no fim de semana para ver o que sobrou dessa MP. Mas é aquela coisa, deixar para negociar na bacia das almas, depois de um monte de derrota que o governo sofreu ontem, já sem muita moral, teve de ceder para ter chance dessa proposta passar esse ano e aí conseguir arrecadar alguma coisa. Mas todas essas derrotas dessa semana, na votação dos vetos, na desidratação dessa MP, vão forçosamente obrigar o ministro a, na semana que vem, anunciar outras medidas de onde ele vai arrecadar dinheiro. E aí podem vir novas MPs, pode vir ali cobrança específica sobre algum setor. Então, tem uma semana ainda agitada na semana que vem para essa coisa de fechar conta. E a gente vai ter de ver se todas essas mudanças que foram feitas desequilibram o orçamento, porque o governo mandou um orçamento para o Congresso prevendo uma série de coisas que acabou caindo por terra ao longo dessas votações. Então, a receita que foi estimada era uma, e a que vai ser realizada depois dessas derrotas que o governo sofreu é outra. Mesma coisa com as despesas. Então, ainda tem uma demanda enorme de deputados e senadores por mais recursos, sendo que talvez o cobertor tenha encurtado ainda mais. Então, a votação da LDO e do orçamento
também vão ser capítulos bem complicados daqui para frente. Tem muita gente que acha que o orçamento fica até para fevereiro. O Haddad está achando que não, que dá para votar na semana que vem. Mas eu não botaria 100% das minhas fichas nisso. Pois é, Vera, acho que a sensação que dá é justamente essa de que não tem tempo para aprovar tanta coisa que é necessária para o governo seguir com os planos e principalmente os projetos econômicos, né? Essa é a sensação para a gente que é leigo que dá. É isso, Marcela. O Caetano Veloso ontem postou nas redes dele: olha, pessoal, tô aqui na Bahia, vou fazer mais 3 shows. Vocês não me convidem para mais nada esse ano. Eu vou entrar em férias radicais. Eu acredito que talvez na semana que vem o Congresso vote mais alguma coisinha que tem ali e fale para o governo que agora é férias radicais, fica tudo para o ano que vem. É isso aí, vamos esperar. Antes da gente cessar, Vera, vamos terminar a sexta-feira com especulações. Isso porque o ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, foi para Brasília. Isso acabou aumentando as especulações a respeito de uma possibilidade dele assumir o Ministério da Justiça no lugar de Flávio Dino. Tem chance ainda? Eu acho que tem muita gente torcendo por isso, Marcela, pelo seguinte: ele foi para uma outra agenda, era um outro negócio, e aí já começou, o Lewandowski vai estar em Brasília. Então você vê que existe uma torcida vindo de algumas partes para que o ministro assuma. É um tipo de arranjo que é confortável para o governo, porque você pega alguém que já passou pelo Supremo, alguém com respeitabilidade e coloca como seu ministro da Justiça. Isso já funcionou ali atrás com o próprio Nelson Jobim, quando ele saiu e foi para o Ministério da Defesa. Mas tem que ver se o ministro topa. Ele tem aí já um contrato com uma banca privada que, pelo que eu ouço de outros ministros, de advogados, vai lhe render um ótimo dinheiro. E aí ele teria de abrir mão desse projeto de atuar na iniciativa privada para assumir um ministério que tem um monte de pepino. Vários amigos do ministro, pessoas que já trabalharam com ele, me dizem que isso não estava no radar dele, não. Se o Lula pedir, pode ser que ele reconsidere, reavalie, mas não era o plano A do Lewandowski para se aposentar. Fica muita especulação, porque ele esteve em Brasília, mas a gente sabe que o PT está muito cogitando e pedindo esse ministério, e que além do PT da Câmara, que era o que mais estava de olho, agora o PT do Senado também começa a crescer os olhos para o Ministério da Justiça, principalmente pela área da segurança pública, e o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, começa a querer emplacar aliado no lugar do Flávio Dino. Então tem essa disputa também. Vamos aguardar, né? Vamos ver o que vem por aí. Acho que tem muita coisa, o ano está acabando. Mas o que eu quero saber mesmo é qual é a música do dia, Vera. Pois é.